Fala pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui no nosso canal Azevedo Lourenço. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Bartolo, sou advogado responsável pelo conteúdo de direito criminal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta, compartilhe e comente o nosso canal. E o tema de hoje? O tema de hoje é um tema muito interessante, principalmente para a comunidade jurídica. Nós vamos falar aqui sobre a possibilidade do juiz acessar as redes sociais do investigado para obter provas para fundamentar a sua decisão processual. Roda a vinheta. E para saber se existe essa possibilidade sem qualquer tipo de problema legal, vamos fazer um breve resumo do histórico do processo penal. Nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Desde aquela época, desde a sua criação, ele tem um sistema inquisitório. O que é o sistema inquisitório do Código de Processo Penal? É a possibilidade do juiz colher as provas de forma particular, independentemente do Ministério Público. O próprio juiz, ele pode fazer a investigação. Na realidade, ele se torna um investigador, um acusador e o julgador. Passado alguns anos, houve uma reforma em 2019 do pacote anticrime que modificou essa sistemática. Por quê? Porque essa sistemática ela era muito complicada para aquelas pessoas que estavam sendo processadas. Porque o juiz tornava-se parte do processo, à medida que ele mesmo fazia a investigação das situações. Então, com essa mudança, o Código de Processo Penal passou a adotar a sistemática acusatória. O que é a sistemática acusatória? Hoje, o poder entre o juiz e o Ministério Público, ele é dividido, onde o Ministério Público é o órgão competente para colher as provas e apresentá-las ao juiz. A defesa, ela vai providenciar a defesa do seu cliente e o juiz vai ficar no seu papel de julgador. E quando o juiz ele adota essa sistemática, quando ele vai atrás das provas, ele viola frontalmente essa nova atualização, essa nova sistemática do processo penal. Por que ele faz essa violação? Porque o juiz ele precisa entender que o papel dele é de recebedor de provas. Ele não pode compartilhar, não pode fazer a pesquisa, ele não pode compartilhar a atividade dele junto ao Ministério Público. Ele fica ali como órgão judicial, ou seja, ele recebe todas as provas. Se ele não tem provas suficientes, se o Ministério Público não trouxe as provas necessárias para ele decretar uma prisão preventiva, ele não pode, em hipótese alguma, diligenciar para buscar provas. Por quê? Vamos imaginar a seguinte hipótese. O juiz, dentro do seu gabinete, analisando uma ação penal, ele percebe que chega o momento dele decretar ou não a prisão preventiva. Com os elementos probatórios que ele tem ali em cima de sua mesa, observando ali as provas que o próprio Ministério Público trouxe, ele não pode, de acordo com a nova sistemática, buscar fazer pesquisas, por exemplo, nas redes sociais do acusado para obter algum tipo de informação, porque primeiro, embora as redes sociais sejam expostas ao público, nem sempre elas são abertas. Segundo ponto, essa busca dele pode levar a outros tipos de pessoas, se estão ou não envolvidas em outras situações, que não fazem parte do processo. Isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Um outro terceiro ponto, essa violação, esse acesso dos juízes a redes sociais de investigados pode trazer ali o acesso do próprio juiz a informações, a fotos, imagens, gravações que não fazem parte do curso do processo, que nada tem a ver com aquela ação penal e que devem ali ser respeitadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que, nesse ponto específico, o juiz ele não pode, em hipótese alguma, ir atrás das provas, ele não pode fazer o papel de acusador e de investigador. Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive está acontecendo no presente momento. A gente sabe, a gente tem notícia de processos em que os juízes estão buscando prova, determinando diligência, determinando busca e apreensões, para que ele possa fundamentar um decreto prisional, quando na grande realidade este papel é exclusivo do próprio Ministério Público. Por outro lado, existem as pessoas que entendem que essa conduta do juiz em fazer a diligência, em buscar as provas por sua própria vontade, não violam o nosso sistema hoje acusatório. Por quê? Eles entendem que o juiz, na busca das provas, na busca da verdade e com base aí no princípio da celeridade processual e economia processual,
processual, ele consegue adiantar-se ao Ministério Público para trazer essas provas para o processo, para fins de embasar a sua decisão judicial. Porém, eu vejo um problema muito grande aí. Aliás, é um problema corriqueiro nos processos. O juiz, quando ele faz isso, ele viola ali não só o sistema acusatório, mas ele viola o princípio da dignidade da pessoa humana, e o processo penal, ele é um processo que ele tem que obedecer o princípio da legalidade. E esse princípio da legalidade é o princípio da legalidade estrita. Ele não pode ali afrontar a lei, ele não pode ultrapassar ali o quadradinho que a lei determinou. Tem que seguir exatamente o que está determinado pelo legislador. Existem aí outras pessoas, uma outra corrente, que não enxerga qualquer ilegalidade na conduta do juiz. Na motivação dele, ele pode, para fins de embasar um decreto, uma prisão preventiva, ele tem essa autonomia, essa liberdade para buscar a verdade real dos fatos alegados. Essa corrente, ela ainda entende que se o juiz consulta as redes sociais pessoalmente, ele baseia-se ainda no princípio da celeridade e economia processual, diante da facilidade do acesso às redes sociais. Para nós, o processo penal, ele baseia-se no princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele tem que estar ali afinado com o princípio da legalidade estrita. O juiz, ele ainda tem que cumprir estritamente a lei, sem depender de outros princípios ou propósitos como a celeridade ou economia processual. E você, o que acha? Gostou do tema? O juiz não pode consultar as redes sociais de maneira pessoal? Inscreva-se, consulte e comente no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais!